Olá, tudo bem? Final de ano está aí e essa época sempre remete à criação de novos projetos. Muitas pessoas usam esse período para colocar algumas metas no papel ou fazer um balanço das que foram projetadas e concluídas. Você costuma colocar as suas metas no papel? Mais importante do que isso, coloque em prática. No programa de hoje, eu recebo o psicólogo comportamental Gabriel Romano Mendes. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo, Gi, contigo? Tudo bem também. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigadão. Ótimo. Gabriel, para a gente começar, por que é tão importante definir algumas metas? Acho que o primeiro ponto é a gente pensar que quando a gente tem algo sólido para alcançar, fica muito mais fácil, né? Quando a gente sabe onde a gente quer chegar de fato. Então, definir bem essas metas, estruturar um processo para definir isso é muito importante para que a gente consiga se dar bem nesse processo, né? Ficar feliz, ficar contente e chegar onde a gente quer. No final do dia é o que importa, né? Sim, e existe algum plano aí que você pode ajudar a gente para concretizar essas metas? Sem dúvida. Acho que eu poderia elencar 3 passos que são interessantes. Né? O primeiro é você criar metas que são tangíveis. Então, aqui, poxa, eu consigo alcançar aquilo. Sim. Porque se você cria uma coisa que é muito fora, vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir chegar naquele processo e você vai se desmotivar no meio do caminho. Né? O segundo ponto que eu acho que eu elencaria também é a possibilidade de você acompanhar elas todos os dias, sempre, deixar ali ao teu alcance. Né? E o terceiro ponto que eu acho super interessante é você conseguir olhar para trás e por mais que não tenha conseguido cumprir tudo, aquilo que você se propôs, ou que tenha conseguido cumprir tudo, você olhar e ser grato por aquilo que já aconteceu, né? Por ter conseguido chegar naquele propósito. Tá certo. Então, visualizar as metas é uma boa dica. Extremamente importante. Existe até uma explicação, você falou científica, né? Sim, sim. Nós entendemos que quando nós temos contato visual com aquele processo, então colocar ali as metas de fato num papel, num lugar que seja visível todos os dias para você, você cria um processo de automotivação. Então você olha aquilo todo dia e sabe o porquê que você está acordando mais cedo, o porquê que você está abrindo mão de repente de um prazer para conquistar aquilo que você quer, e isso torna o processo muito mais fácil. Entendi, ótimo, muito bom. Bom, gente, a repórter Vanessa Nascimento foi conhecer a Maria Eduarda Laurindo. Ela é jornalista e uma especialista quando o assunto é tirar metas do papel. Vamos conferir? Oi, Gi, pois é, final do ano, será que todo mundo cumpriu as metas que foram estabelecidas no ano passado? Eu tô aqui com a Madu, que é jornalista, e dizem que ela é a melhor amiga da organização, é verdade, Madu? Olha, é verdade, e eu falo até brincando que a minha vida é um pouco regida por checklists, porque a nossa rotina é muito corrida, a gente tem muitos afazeres, e eu, particularmente, gosto muito de colocar tudo no papel, porque eu sinto que se eu coloco no papel, as coisas funcionam. Pelo menos é assim que eu sinto. Falar em papel, você me mostrou um papel agora de um checklist de quando você estava no ensino médio, né? Dessa listinha, você já cumpriu tudo que você se planejou lá com 12, 13 anos? Olha, tiveram coisas um pouco sem noção, muito grandes, muito sonhadoras. Mas, de 100%, vamos colocar que 30% já está sendo realizado. E por eu ter 23 anos, eu acho que já é um bom caminho, um bom sucesso aí pra gente ir. Metas como, por exemplo, andar de balão, que eu tinha colocado, consegui realizar inclusive esse ano. Então, assim, eu sinto que, além de colocar as metas no papel, é importante a gente ter controle para tirar elas também. Não adianta só escrever, né? Porque é muito fácil. Você pega, vai lá, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer isso, isso, isso. Mas e como você chega realmente a executar essas metas? Tem uma dica? Tem uma forma de chegar nisso, Madu? Tenho algumas dicas e a principal é, ao invés de você fazer lá a sua listinha no final do ano, pro ano seguinte e guardar no fundo da gaveta, deixa exposta, ali onde você consegue ver todos os dias. Por quê? A gente consegue realizar grandes metas, desde pequena até grandes, se a gente trabalha aquele trabalho de formiguinha ao longo do ano para que aquilo aconteça. Então, se a gente visualiza o que a gente pensou, o que a gente planejou lá no final do ano passado, ao longo do ano, visualizando aquilo fica mais fácil de tirar, porque às vezes a gente só vai recorrer à nossa meta do final do ano no ano seguinte pra gente ver, nossa, será que eu cumpri? E a gente nem lembra muitas vezes o que colocou. Então visualizar ao longo do nosso dia é muito interessante. E olha só, Gi, a Madu vai me mostrar algumas coisas que ela tem aqui e inclusive você já tá vendo algumas coisas aí em casa, mas não começou de agora, né, Madu? Isso daqui já veio, parece que desde que a sua mãe já fazia metas, né?
né? Checklist. Isso daí veio de infância? Você cresceu com isso? Sempre foi um ambiente muito confortável fazer metas, checklists ao longo do dia. A minha mãe, inclusive, ao invés de só fazer uma checklist do mercado, por exemplo, o que precisa comprar, ela fazia ao longo do dia. Preciso ir no banco, preciso fazer um pagamento X, eu preciso, sei lá, fazer unha, por exemplo. Ela colocava lá no papel para não esquecer. Ou a tática que ela fazia, ela trocava o anel de mão para ela ver por que meu anel tá desse lado, para ela lembrar que tinha que fazer uma coisa importante. Então, às vezes essas técnicas não funcionavam e ela começou com a checklist. E aí sempre foi tendo resultados interessantes e positivos, que ela não esquecia de fazer nada que precisava fazer. Agora, uma curiosidade, Gi, qual que foi a meta mais absurda que você colocou e que você já cumpriu, Madu? A mais absurda, ela falou de voar de balão esse ano, e aí, teve mais alguma? Sim. Ficar noiva. Depois de 8 anos de namoro, pra mim foi quase uma meta impossível, mas esse ano eu fiquei noiva, deu tudo certo. Mas brincadeiras à parte, com certeza eu acho que voar de balão foi uma coisa muito, assim, sonhadora, que eu nunca pensei que ia fazer na minha vida e que deu certo. Ou conhecer a neve, por exemplo, também é um ponto que eu lembro que eu tinha escrito lá no ensino médio, com 16, 17 anos, e que funcionou. Conheci em 2019. Que legal, Madu, obrigada, viu? Eu espero que você aí tenha gostado. E Gi, tem alguma meta mirabolante pro próximo ano? Conta aí pra gente. Tchau, tchau. Oi, Vanessa, muito obrigada. Sim, tem muitas metas grandes projetadas, viu? Mas aí nos bastidores eu te falo algumas. Agora, que bacana, hein, Gabriel, Incrível. esse lance de visualizar. Inclusive, eu quero compartilhar aqui uma experiência com vocês. Olha só, gente, já contei pro Gabriel nos bastidores, mas todos os anos eu faço assim a minha cartinha, ó. Essa daqui, por exemplo, 30/12/2022. Então, o que eu coloco nessa cartinha? Os projetos, os planos para o ano que vai chegar, o ano novo. E aí agora, provavelmente dia 30/12/2023, é hora de abrir a cartinha, abrir antes, só para mostrar para vocês. Bastante desejos, hein? E aí colocar ok. Tinha alguns desejos, né, que se concretizaram, e eu sempre deixo aberto. Quero, por exemplo, escrevo no presente ou algo melhor. Porque às vezes o que eu quero hoje não é o que eu estou projetando, sei lá, em dezembro do final do ano que vem, por exemplo. Mas dá certo, viu? Inclusive a minha filha, a repórter, a personagem, na verdade, da reportagem falou que aprendeu com a mãe, a minha filha também aprendeu, ela faz todos os anos. Que bacana. E você, prepara a sua cartinha? Todos os anos. Que bom. Mantém, inclusive, sempre ao alcance. Então, eu sempre dou essa dica, né? Deixa no celular, se você gosta de fazer por escrito, tira uma foto. Coloca com papel de parede no seu computador, mas deixa ali de forma visível. Para que você possa ter contato com aquilo o ano inteiro. Eu carrego o ano inteiro junto na minha bolsa. Excelente. Então, mas confesso que eu não abro não, eu deixo para abrir, mas agora eu vou começar a deixar algumas cópias espalhadas pela casa. Perfeito. Gabriel, e assim, nós falamos de algumas metas audaciosas, né, metas grandes. É importante, de repente, fracionar as metas? Importantíssimo, né? E trazer essas metas, se for uma meta muito grande, traz ela em pequenos objetivos. O nosso cérebro ele funciona muito bem com o que a gente chama de recompensa. Então, eu faço um pouquinho aqui, eu sou recompensado por aquilo. Quando você diminui isso, né, quando você fraciona elas, fica muito mais fácil porque você está o tempo todo ali cumprindo essas metas. Né? Tá uma certo. dica, inclusive, focar no objetivo. Essa dica a gente vai ter que dar na volta do intervalo, porque já me avisaram aqui que o nosso tempo acabou. Então, na volta do intervalo, agora está na hora da primeira pausa do programa. Antes de ir para o intervalo, eu quero agradecer também a Ana Furtado, que está aqui do nosso ladinho, do meu ladinho, né, fazendo a tradução em Libras. E vale lembrar que toda a programação da TV Câmara conta com essa acessibilidade. A gente volta já já. Estamos de volta. Para muita gente, o final do ano é uma oportunidade para recomeçar. Por isso, é muito comum estabelecer metas para o próximo ano. Só que atingir esses objetivos e tirar essas metas do papel, aí, né, gente, é uma outra história. E o De Bem com Você de hoje tem dicas especiais do psicólogo comportamental Gabriel Romano sobre como tirar essas metas do papel. Gabriel, antes do intervalo, eu interrompi, né? Você estava falando sobre fracionar as metas. Você ficou de passar algumas dicas. Sim, acho que uma das melhores dicas, de fato, é pegar essas metas grandes e fracioná-las em pequenas metas, né? Em pequenos alcances ali. Mas, para além disso, é tornar as coisas mais objetivas. Então, por exemplo, vamos supor que você queira comprar um carro. Em vez de essa ser a sua meta do ano, por que você não coloca pequenas metas como, poxa, vou economizar tanto por cento do meu salário todos os meses, ou eu vou pesquisar a cada 3 meses os valores para que eu possa acompanhar? Isso acaba ficando muito mais factível, muito mais fácil.
Então, acho que essa seria uma das melhores dicas para esse processo. Ótimo, muito bom. E a vida também ela é composta de inúmeras emoções. Quando o assunto são metas, né? O assunto metas, o equilíbrio emocional, na verdade, a inteligência emocional faz toda a diferença. Explica um pouquinho primeiro sobre a inteligência emocional e como que ela faz diferença no processo das metas, por favor. Perfeito, Gi, faz toda a diferença. No final do dia, nós estamos buscando o tempo todo alcançar aquilo que nós queremos enquanto espécie, no geral, né? Todos nós vamos atrás disso. A grande questão é que quando nós não estamos equilibrados nesse processo, a gente vai começar a criar uma série de outros problemas a partir dessas metas, então metas intangíveis, ou coisas que no primeiro momento fazem sentido, mas daqui 2, 3 meses já não vão fazer mais sentido. E isso tende a nos desmotivar. E nesse processo de desmotivação, muitas pessoas adoecem, muitas pessoas criam uma série de outros problemas também. Então, a inteligência emocional é o como nós vamos agir a partir disso. O autoconhecimento, a autogestão, a gestão do nosso tempo, para que tudo isso fique mais fácil. Então, é esse conjunto de habilidades que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Tá certo. E resiliência? Quando alguma meta, por exemplo, a gente coloca uma meta, pode ser uma meta pequena, mas não deu certo. É importante trabalhar a resiliência, né? Sem sombra de dúvida. Entender que a gente faz aquilo que está no nosso controle, mas muitas coisas não estão no nosso controle. Sim. Não depende só da gente, né? Tá certo, Gabriel. Bom, falamos aqui da inteligência emocional, como que ela pode ajudar na concretização das nossas metas. Agora, se tem uma coisa que atrapalha qualquer projeto, não são só as metas, não, é o estresse e a ansiedade. Mas, como psicólogo comportamental, acho que é importante primeiro a gente frisar assim, quais são os principais sintomas que podem demonstrar que a gente está com estresse ou com ansiedade. Perfeito. Acho que um bom termômetro são as pessoas que estão próximas de nós, né? Se você ouviu de alguém ali, poxa, acho que você está um pouco mais estressada, Gi. E aí você vai colhendo essas informações e, poxa, vou olhar para mim, vou buscar uma terapia, que eu acho que é de fato o melhor caminho que você pode escolher para isso, e ficar se monitorando. Óbvio que um pouco de ansiedade é saudável, um pouco de estresse é saudável. Mas quando isso começa a passar do ponto, aí a gente precisa procurar ajuda. Porque o estresse, na verdade, ele ajuda a gente a sair, de repente, de uma situação perigosa. Exato, exatamente. Né? O estresse, ele avisa para nós, o nosso corpo, né, que nós estamos chegando nesse momento. Né? Por isso que alguns dos sintomas são um suor, né, uma taquicardia. É bom a gente ficar de olho nisso para saber se, de fato, esse estresse ou essa ansiedade não estão excessivos. Tá certo. E também uma outra coisa que eu imagino que deve atrapalhar muito qualquer meta é a questão da ansiedade. Sim. Pessoas ansiosas, como que elas podem fazer algumas dicas, né, para projetar metas e principalmente para controlar essa ansiedade no meio do caminho? Porque tem um caminho, né, para chegar até a meta. Justamente, acho que criar esse caminho, mapear esse caminho é a melhor das escolhas, né? Dividir, fracionar, para que você não queira antecipar o futuro. No final do dia, a ansiedade é a gente tentar trazer o futuro para o presente. E sofrer por aquilo, por não conseguir fazer esse manejo. Né? Então, essa é a grande importância. Trazer, de fato, as metas bem fracionadinhas, bem de acordo com aquilo que você quer, para que você não se frustre e não gere ansiedade no meio do caminho. E quais são os principais sintomas do ansioso, né, da ansiedade, que atrapalha qualquer projeto na vida de qualquer pessoa? A ansiedade, ela vem muito também com uma sensação de angústia, as pessoas relatam muito. Também gera uma certa taquicardia, um suor frio, um mover das extremidades ali das mãos, dos pés, o tempo todo, essa inquietude. E geralmente atrapalha muito e cria um processo de procrastinação, que é deixar tudo para depois e não conseguir realizar aquilo que precisa ser feito. Entendi, Gabriel. E quem de repente está assistindo a gente em casa e não tem esse hábito da cartinha ou de projetar as metas, qual o caminho, quais as dicas, né, que você deixa para começar esse processo? Tá, eu acho que, bom, se você tem pessoas que você gosta por perto, começar metas em conjunto talvez seja a melhor saída. Ah, chama a família inteira. Chama a família e vamos colocar ali 4 coisas que a gente quer para o ano que vem. Não precisa ser uma lista com 300 coisas, não. 4 coisas que a gente quer alcançar juntos. E as pessoas vão se automotivando, um vai conversando com o outro, vai guiando o outro no caminho. Acho que isso é super interessante. Seria um bom começo. A questão da recompensa é válida? Demais, demais. Eu sempre digo, né? Se nós não educarmos o nosso cérebro nesse sentido de recompensar o nosso esforço, por mais que você tenha muita força de vontade, né, a tua própria biologia vai te barrar. Então, se recompense, se permita usufruir daquilo que é a tua meta também, né? Conseguir uma coisa, vai comemorar, né? Junta a família, vai comer alguma coisa diferente, vai fazer uma coisa que você não fazia há muito tempo, isso é importante. Você falou bastante da família, né? A questão da meta em conjunto, mas quando é um casal, de repente, algumas dicas para os casais que estão assistindo de bem? Excelente, acho que para os casais, eu levaria muito em consideração uma meta cruzada que a gente brinca, né? Então, eu faço meta para minha parceira faz a meta para mim. Que bacana! Coisas que a gente gostaria. Porque dessa forma a gente se exime daquela primeira vergonha de criar as metas. Ah, não sei o que eu quero. E quando o outro vai pensar em você, ele também vai pensar com muito carinho. Então, é muito interessante a gente criar esse processo. Olha, meta cruzada, gostei, hein?
tá aí a dica. Olha só, então os casais que estão em casa, que tal? Já coloca essa meta aí para 2024. Bom, você já ouviu falar no método que fraciona o tempo? Ele é um meio de organizar a rotina de trabalho e estudos em espaços com intervalos. No próximo bloco, o psicólogo comportamental Gabriel Romano vai explicar os benefícios dessa técnica. E nós também vamos conferir alguns depoimentos da população referente à concretização de projetos. Então, fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta e o psicólogo comportamental Gabriel Romano é o convidado do programa de hoje, com dicas valiosas sobre como tirar os projetos do papel. Mas antes da gente continuar o assunto aqui com o Gabriel, a repórter Marina Lima foi até... a repórter Marina Lima, agora sim, foi até um centro de compras aqui da nossa cidade para conversar com as pessoas sobre as dificuldades ou facilidades para cumprir algumas metas. Vamos acompanhar? Oi, Gi, oi para você acompanhando de bem aí de casa. Eu tô aqui num shopping de São José dos Campos para conversar com a galera que tá fazendo as compras de Natal e saber, você cumpriu suas metas de 2023? Já fez as de 2024? Vamos descobrir agora. Quase todas, ainda tem algumas para serem batidas, algumas metas. E você vai reaproveitar essas metas de 2023 para acrescentar nas 2024? Sim, com certeza. Serviu como experiência. E agora melhorar ainda mais. Quais são algumas das suas metas para o ano que vem? Aperfeiçoar profissionalmente, é o que eu pretendo. Eu tenho um projeto de iniciar um novo negócio, né, no ramo alimentício, um pouco diferente do que eu trabalho hoje em dia, mas é um projetinho que já é um pouco antigo, mas eu vou tentando que vem colocar em prática. Maravilha. Teve alguma meta de 2023 que você já alcançou? Alguma que vai te ajudar a alcançar essa meta em 2024? Teve algumas, mas eu acho que o maior objetivo é para o ano que vem mesmo. Esse ano, no momento, eu pretendo arranjar um emprego. E agora, para o ano que vem, faculdade de Educação Física. Uma delas é começar um cursinho pré-vestibular e tentar passar numa faculdade. Tá com boas expectativas, então, para o ano que vem? Tô, com certeza. É isso, Gi. A gente viu que a galera tá meio a meio aqui, né? Uns já estão com a lista pronta, outros ainda estão pensando. Mas me conta, você já tem todas as suas metas de 2024? De volta ao estúdio. Oi, Marina, muito obrigada. Olha, eu já tenho as metas aqui na cabeça, mas no papel ainda não, né? Mostrei para vocês, acabei de mostrar a minha cartinha de 2023. Mas logo eu coloco no papel também as metas de 2024. A gente ficou devendo, né, para o telespectador, sim, a questão de fracionar o tempo, né? Que é um método bem conhecido. Explica pra gente, por favor. Perfeito. É um método já extremamente difundido nas empresas, inclusive, que é o método Pomodoro. Muitas pessoas têm até a facilidade de conseguir digitar suas metas ali, né? Escrever, sim, e fazer aquele planejamento, mas aí o ano passa e a pessoa não cumpre pela dificuldade na execução. Então a meta ela é dividida em planejamento e execução. E na execução, muitas vezes a gente hoje tem os artifícios do celular, a TV, uma série de coisas que podem tomar a nossa atenção. E o método Pomodoro, ele simplifica todo esse processo. Né? Então vai dizer para você sentar ali num momento específico e você vai fazer pequenos tempos de trabalho. Então, eu vou trabalhar aqui hoje 50 minutos para fazer o próximo roteiro do De Bem Com Você. Entendi. Depois de 50 minutos, 10 minutos eu descanso. Para o nosso cérebro ter um momento para se recuperar. Depois eu volto e faço mais 50. E você pode brincar com esse tempo conforme tiver na tua agenda. Né? Ótimo, bacana. Olha só que dica legal. E você em casa, conhece algum especialista que de repente você gostaria de ver aqui no nosso programa? Encaminhe a sugestão de pauta para o nosso Instagram. E se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, o endereço é @tvcâmarasjc. Agora, voltando aqui para o estúdio, aquele assunto, a reportagem, né, que a gente acabou de assistir da Marina. Você viu que tem pessoas ali que não concluíram as metas de 2023, sim, mas ainda dá tempo. Gabriel, faltam praticamente 15 dias para acabar o ano. Mas dá tempo? Dá tempo, Oba! dá tempo. Se nós dividimos o ano em 15 dias, temos 24 porções de 15 dias.
Então, ok, tem a 24ª ainda para a gente correr atrás dessas coisas, né? Ótimo. É um bom momento, inclusive, para se motivar, para começar o ano com o pé direito. Ótimo. E também algumas pessoas ali na reportagem que a Marina fez estão pensando em mudar completamente a área. Uma moça era bancária, né, e quer agora partir para o segmento de alimentação. Então, quais as dicas que você passa para as pessoas que querem fazer, de repente, um giro aí na profissão, na carreira, enfim, ou na vida pessoal mesmo, mas quer mudar completamente? Sim, acho que a melhor dica que eu posso te dar é: comece com uma coisa de cada vez. Tá. Né? Aquele dia que a gente acorda, às vezes, super motivado e fala, poxa, hoje eu vou mudar a minha vida. A gente tende a ter comportamentos muito ansiosos, comportamentos também muito agressivos em direção àquilo, e a gente se desmotiva rápido. Sim. Porque a gente focou numa meta muito grande. Então, talvez trabalhar em pequenos passos, né? Vou começar fazendo isso. Então, se é um novo negócio, vou estudar esse novo negócio. Vou conversar com quem está nesse mercado, né? E vou trabalhando dessa forma para conseguir fazer essa mudança. O importante é que, se há vontade de mudar, vá atrás e mude. Para que você não chegue no ano que vem e olhe para trás e fale, poxa, eu não queria ter feito isso que eu fiz. Entendi. Então é importante isso. E podem aí também pode surgir algumas dificuldades no meio do caminho. Como contornar essas dificuldades? Acho que, nesse sentido, um objetivo claro é o que vai nos mover, né? Se você tem algo muito bem definido, a gente brinca, né? Tem um porquê de fazer aquilo que você está fazendo. Vai ter dia que vai estar chuva, não vai ser sol o tempo todo. E nesses dias de chuva, se você tiver para onde olhar, se você tiver um alvo no qual você mirou ali e de fato vai andar para esse alvo o tempo todo, você vai ser muito mais fácil você passar por esses dias difíceis, com certeza. Entendi. Vale a pena também lembrar que algumas atividades não dependem só da gente. Por exemplo, se eu criar a meta, todos os dias eu vou correr 5 quilômetros, é o que eu costumo falar sempre, né, para as minhas amigas, não adianta, eu que vou ter que colocar o tênis e sair para a rua, eu não posso correr 5 quilômetros e falar, hoje eu corri em homenagem à minha amiga. Não. Exato. Mas algumas metas, sim, depende de outras pessoas. E aí tem que saber diferenciar essa questão também, né? Sem sombra de dúvidas, né? Nós costumamos dizer, aquilo que eu tenho controle, eu preciso manipular, eu preciso mexer, eu preciso melhorar. Acho que se eu pudesse dar uma dica para quem está em casa também, seria o de cuidar de si em primeiro lugar. Nós estipulamos umas metas, né? Ok, nós estipulamos objetivos e nós fazemos uma série de coisas ao decorrer do ano. Mas é muito importante que você tenha um olhar voltado para si. Sim. Então, poxa, eu estou cuidando de mim, eu estou me exercitando minimamente, eu estou me alimentando bem, eu estou cultivando boas amizades, né? Alguns estudos recentes mostram que a gente vive muito mais quando a gente tem amigos por perto, por exemplo. Olha que bacana, ainda bem que eu estou rodeada de amigos. Excelente, excelente. Que bom, então eu vou viver bem. Sim, sem muito sombra de bom, dúvida. Gabriel. E o planejamento também, acho que vale a pena a gente dizer que nem tudo tem que ser planejado. Sim. Ai, acordo 7 horas da manhã, tomo café. Relaxar também faz parte do processo, como você falou do método Pomodoro, mas agora eu falo essa questão de relaxamento assim, de não, trabalhar essa ansiedade. Sim, acho que talvez a coisa mais bela da vida seja o imprevisível. E se a gente tentar ter controle sobre tudo, em algum momento nós vamos nos frustrar também. Sim. Então isso não é interessante, né? Se permitir de repente viver algo que você não tem controle. E quando você assume esse descontrole sobre aquilo que você de fato não consegue comandar, é muito gostoso, é muito bacana você se abrir para esse novo, para isso que você não tem controle, mas que eu confesso que se você se abrir da forma correta, vai te surpreender positivamente. Tá certo. E nos bastidores você contou uma história bem bacana aqui. Na verdade, a gente estava comentando sobre a reportagem, você falou que as suas metas estão por todos os cantos. Conta pra gente. Sempre. Eu costumo, talvez até demais, né? Eu costumo colocar alarmes, inclusive, para me lembrar daquilo que eu preciso fazer. Eu sinto que se nós deixamos tudo para nossa memória, ela é falha, a gente vai esquecer em algum momento, né? A gente vai passar por um processo que a gente não deveria passar. Então, o que eu faço é colocar aquilo que eu preciso me organizar em vários locais com os quais eu tenho acesso, então no celular, no computador, pode ser, enfim, atrás da porta do quarto, como você comentou. Então, assim, um lugar que você vai olhar sempre e vai relembrar o porquê você está fazendo aquilo que você está fazendo e, do mesmo modo, que você consiga também vislumbrar aquilo que você já fez, porque isso é muito importante. A gente costuma sempre dizer, não consegui cumprir tudo, né? Eu vi que teve num desses comentários. Mas, poxa, quantas outras coisas você conseguiu cumprir? E quantas coisas você não colocou no papel, mas você fez mesmo assim? Isso também é importante. Né? Tem que olhar todas as perspectivas, né? Aquela questão do copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Exatamente. Tá certo, Gabriel. Bom, metas é um assunto muito bacana, que eu gosto bastante. Confesso que não fazem muitos anos, não, mas desde quando eu comecei a projetar, tem dado certo. Sim. Mas eu acho que vale também a gente falar, tem algumas pessoas que têm aquele hábito do diário, de ler todos os dias.
É bacana? Excelente, né? Eu costumo dizer que... Quando eu escrevo, trabalha alguma coisa na minha mente que ajuda? Sim, o fato da gente fazer uma associação motora, a gente chama, né? Ah, legal. Termo difícil para uma coisa simples. Correto. Quando a gente está escrevendo, de certa forma, a gente está lendo aquilo de novo. Sim, e mentalizando. Mentalizando aquele processo. Isso fica muito mais claro. Até para quem estuda, né? Quem está no processo de vestibular, eu vi que tinham pessoas em processo de vestibular. Sim. Poxa, faz um resuminho no final da aula. Legal. Escreve o que você entendeu, os principais pontos. A gente trabalha com uma técnica que chama bullet points, que são os principais pontos. Então escreve ali... Tópicos, né? De repente não precisa ser nem a frase inteira. Não, uma coisa que te lembre. Então, poxa, eu preciso falar disso, preciso estudar aquilo, eu preciso tomar conta desse processo, daquele processo, e tenta tirar isso da sua cabeça. Esse é meu ponto, né? Transfere isso para algum lugar para que você não perca e não se esqueça. Para o papel, para a cartinha, para o computador, para o celular, mas coloque em algum lugar. Nada de deixar as metas só na cabeça, viu, gente? Bom, no programa de hoje nós aprendemos que as pessoas que não estabelecem metas tendem a seguir o fluxo e podem acreditar que a vida é apenas uma questão de sorte. Por outro lado, quem procura planejar e principalmente executar as metas sabe para onde está indo e trabalha diretamente até chegar no destino desejado. Você é o protagonista da sua vida e eu espero de verdade que a partir de agora, com as dicas do programa de hoje, você encontre mais facilidades para tirar as suas metas do papel. Gabriel, que conversa gostosa. Muito obrigada. Ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, mas vou te convidar para outros programas, viu? Obrigado pela oportunidade de Nós que agradecemos. Muito bom. Obrigada também a Ana Furtado, que está aqui, né? E toda a equipe. Gente, muito obrigada. Hoje Bem Com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima e acompanhe a gente aí por meio das nossas redes sociais. Até mais.